Vamos aos trabalhos, vamos lá. O presidente Lula, agora de manhã, deu uma entrevista coletiva durante a reunião com a cúpula de líderes do G20, ele está na África do Sul, e fez, nessa entrevista, foi questionado a respeito da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro e fez uma breve fala a respeito disso, respondendo à pergunta. Vamos ouvir o que o Lula disse. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, ele teve todo o direito à presunção de inocência, foram praticamente 2 anos e meio de investigação, de delação, de julgamento, ou seja, então a Justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir com a pena que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez. Então, eu não tenho mais comentário a fazer. E sobre o presidente Trump, ele teria reagido dizendo uma pena? Eu acho que não tem nada a ver. Acho que o Trump tem que saber que nós somos um país soberano, que a nossa justiça decide e o que decide aqui está decidido. Você viu aí o Lula respondendo primeiro uma questão sobre a prisão de Bolsonaro e depois respondendo uma pergunta do jornalista André Fontinelli sobre a reação do presidente Trump. Também o Lula cortou rapidinho, não quis se aprofundar em nenhum dos dois assuntos. Carla, essa reação do Lula de não reagir, não esticar o assunto, é um assunto que tem consequências políticas enormes e a gente vai discutir muito sobre isso nessa edição do All News. Queria que você avaliasse essa reação do Lula, por favor. Ela nunca é demais. E me parece que ele sabe que ele está pisando num terreno minado, principalmente depois de uma reunião internacional, ou seja, não tem espaço para falar mais do que ele disse exatamente no sentido institucional. Me parece que foi acertado, ele, tanto para ele enquanto representante do Brasil no meio de uma comunidade internacional, como para o jogo político. Não dá para cometer erros se ele está pensando em 2026 e não é hora também de elevar a fervura aí no meio de um assunto que a gente está vendo, o Brasil só está falando disso, ou contra ou a favor, então acho que optou pela cautela, que era o caminho mais acertado aí politicamente, na minha visão. Thaís, queria te ouvir também sobre isso. O presidente parece adotar um tom institucional nessa fala dele. É o mais adequado? Claro, Mauro, eu acho que qualquer declaração que o Lula desse nesse momento seria instrumentalizada pelo bolsonarismo e usada contra a legalidade de todo esse processo. Eu estou me ouvindo aqui no eco, eu não sei se tem como resolver esse problema. Obrigada. Então, se o Lula falasse que todos os trâmites foram adequados e tudo aconteceu como deveria, com um tom um pouco mais festivo, né, ou com alguma nota de comemoração, qualquer coisa desse jeito, iam dizer que o Xandão, o Alexandre de Moraes, está a serviço do presidente Lula, enfim, todas as retóricas que o bolsonarismo usa. Então, o melhor que ele podia fazer, definitivamente, era seguir esse protocolo. Uma fala muito breve também sobre a resposta de Donald Trump ontem, que também teve uma frase breve, né? Olha, é verdade, foi preso, puxa, que pena, isso é muito ruim para ele. E foi só o que ele falou. O Lula também não quis esticar o assunto nesse ponto, né, Thaís? O Lula também não quis, de novo tá o retorno, gente. Desconcentra muito quando a gente fala e se escuta, mas enfim, vamos lá. O Lula não quer atrapalhar as negociações com o Trump, então também hoje, nessa entrevista que ele deu em Joanesburgo, ele fala que a ausência do presidente Trump é normal, que isso não afeta a influência dos Estados Unidos no tabuleiro global, enfim, ele não quer comprar brigas desnecessárias. Esse é o Lula... É o Lula que está aí seguindo, né, todas as boas práticas da política básicas. A gente conhece o Lula também, que decide sair atirando,
mas no caso do Trump ter feito aquele comentário um pouco evasivo em relação ao Bolsonaro e tal, me parece que tinha um pouco de desinformação dele, né, dele não estar ainda muito atualizado da situação do Brasil, e outro também de um interesse limitado nessa situação, né? Vamos combinar que os Estados Unidos têm assuntos que são prioritários na agenda do presidente. Então, acho que o Lula está aí tentando usar a influência dele, né, e tudo que o Lula fala imediatamente causa grande repercussão e as atenções se voltam para aquilo que ele fala. Então, o que ele se dedicou a falar? Sobre o resultado da COP, né, sobre o fato de o Brasil ter sediado a COP30, os esforços que foram feitos, enfim, ele está querendo jogar luz para isso e para a questão da Venezuela, e aí sim, falando, né, frontalmente, claramente, explicitamente, como ele é contrário às iniciativas militares do Trump no Caribe em relação à Venezuela. Então ele está jogando luz naquilo que interessa a ele e a agenda dele desse momento.